Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Pai, entregamos a Ti o momento da palavra e cremos que o Senhor vai falar aos nossos corações. Nos abrimos para aquilo que o Senhor tem como revelação para as nossas vidas, porque de Ti, Pai, vem toda a revelação e instrução que nós necessitamos. Por isso, Pai, que tudo que se levanta contra o conhecimento da palavra não prospere nesse momento, e que se estabeleça o Teu plano perfeito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, João 16:8 diz assim: quando Ele vier, está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, do juízo, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém? É um texto conhecido, a gente até ora muito isso, né? Espírito Santo vem e convence do pecado, da justiça e do juízo e tal. Mas Deus me levou a esse texto hoje para falar sobre convencimento. Sermos convencidos. E só é possível haver convencimento se for através do Espírito Santo. A Bíblia está deixando claro que nesse tempo que nós estamos estudando sobre propósitos divinos, a vinda do Espírito Santo teve um propósito. Teve vários motivos para ele vir. Substituir a presença de Cristo aqui, porque ele estava em forma humana e agora o Espírito Santo está em espírito, então ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares. Mas o principal propósito está nesse versículo da vinda do Espírito. Jesus disse, então quando ele vier, ele vem com um propósito. E o propósito dele é convencimento. Convencer. Vou fazer uma análise aqui, uma metáfora bem fora do contexto, só para a gente entender. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Rocky Balboa, Rocky, o lutador, o primeiro de todos. Ele é antigo, da década de 70. Eu também era um bebê na época. Ele é antes dos anos 80. E antes do Rocky ser lutador, ele era um cara forte já. Ele já queria ser lutador, mas vinha de uma família pobre, estava lutando na vida. Ele era cobrador de agiota. Cobrador de agiota. No começo do filme ele trabalha para uns, porque ele está num bairro italiano, ele também no filme é de origem italiana, e tinha lá as máfias italianas que eram agiotas, emprestavam dinheiro e chamavam o Rocky para cobrar os devedores dos agiotas. Por que chamavam o Rocky? Porque o Rocky era a pessoa do convencimento. Era ele que convencia. Porque ele era forte, ele dava uma surra nos caras. Então quando o agiota cobrava e você não pagava, ele mandava um cara forte, um cara que tinha poder, que demonstrava certo tipo de autoridade pela força, e aí ele chegava lá. Então, dentro desse ramo dos agiotas, a gente chama do cara o cara do convencimento. Tem uns que vão até armados para te convencer a pagar, e ali você paga, ali você resolve, porque você não quer morrer, você não quer. Então, fazendo uma análise, o Espírito Santo é essa pessoa do convencimento, que age através de poder e autoridade que o ser humano em si não tem, ok? Então, pois, se não somos nós quem convencemos e sim o Espírito, como é que o Espírito Santo vai até as pessoas e gera esse convencimento? Através da oração. Hoje você vai entender nessa palavra qual é a importância e a necessidade de nós orarmos. E o que gera quando nós não oramos. Porque quando nós não oramos, queridos, nós não damos a liberalidade para o Espírito Santo agir. Por quê? Porque o Espírito Santo age através da palavra liberada. Sim ou não? Sim. Gênesis 1, versículo 2 diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre a face das águas, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito estava lá pairando, mas ele não estava fazendo nada. E aí a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz.
O espírito que estava pairando, quando recebeu a palavra liberada, ele foi e agiu, produzindo luz. Uma outra passagem que conta isso também é uma história famosa do Vale de Ossos Secos. Quem conhece essa passagem? Deus pega um profeta chamado Ezequiel, envia numa visão até o Vale de Ossos Secos e diz assim: pode esses ossos secos voltarem a viver? A resposta do profeta é muito sábia, porque ele não sabia. Ele diz: Senhor, tu sabes. E aí Deus diz assim: então profetiza, ou seja, libera a palavra. E olha o que diz dentro dessa história o versículo 10 de Ezequiel 37: profetizei como ele me ordenava, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se colocaram em pé um exército sobremodo numeroso. Veja que quando ele profetizou, o Espírito Santo agiu, o Espírito tocou, aí você sabe a história, ossos formaram tendões, e se levantou um exército numeroso. Então o que a palavra está nos mostrando aqui? Que o Espírito Santo, que é essa pessoa do convencimento, ela precisa de que alguém libere a palavra para que ele vá e convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas muitas vezes o que acontece? Nós queremos convencer o mundo, ou as pessoas, ou as situações do pecado, da justiça e do juízo, ao invés de estarmos primeiro orando para que o Espírito vá à frente e convença. Se não desenvolvermos uma vida de oração, não usufruímos do poder do convencimento do Espírito Santo ao nosso favor. Existe esse poder que o Espírito Santo convence, e ele convence. Ele te convenceu, ele alcançou o teu coração um dia, ele te convenceu, você está hoje com Jesus porque ele te convenceu. Isso é um fato. Nós não fomos convencidos pelo pastor, nós não fomos convencidos pelo amigo que frequentava a igreja, nós não fomos convencidos pelo louvor que estava tocando. Tudo isso foi muito bonito, tudo isso fez parte, mas quem teve acesso para tocar os nossos corações foi o Espírito Santo. Então, se nós hoje entendermos que tudo que nós queremos ver, viver, vivenciar, experimentar é pelo convencimento, pelo poder do Espírito Santo, nós precisamos tomar posse dessa oração e pedir para que ele vá convencer. Antes de nós irmos, às vezes nós queremos resolver um problema com alguém e queremos conversar com aquela pessoa e queremos que a nossa palavra alcance a mente e o coração daquela pessoa, transformando aquela pessoa. Mas eu quero te dizer, se o Espírito Santo não te acompanhar, as suas palavras podem ser as mais fortes, as mais sábias, elas não viram a chave na vida da pessoa. E a nossa tendência, infelizmente, é mais falar do que orar. É mais querer convencer do que pedir para que o Espírito Santo convença. E hoje Deus está nos dando a chave. Olha, você quer ver as pessoas, você quer ver as situações serem convencidas da mudança, da transformação, daquilo que elas precisam viver? Então ore por isso. Quando a gente convida a igreja para vir em turnos de oração com a gente, quando eu dou uma palavra, olha, não deixa de orar, tem uma vida de oração, não é um capricho da vida espiritual, não, é o caminho, é a essência, é a base, é a estrutura que nós precisamos para vermos respostas nesse plano físico. Amém? Está claro até aqui? E por que precisamos desse poder do Espírito Santo a nosso favor? Porque o nosso discurso e a nossa fala não tem poder nem autoridade em si mesmo. A tua fala, o teu discurso não tem poder e autoridade em si mesmo. Só vai ter poder e autoridade se estiver respaldado pelo poder de Deus, pela autoridade de Deus. A palavra diz que Jesus, você pegar lá em Mateus capítulo 4, diz que ele foi batizado, e logo após ser batizado, onde ele foi revestido pelo Espírito, ele foi para o deserto, foi tentado, e aí ele venceu aquela tentação, e aí ele começou o quê? A pregar o Evangelho. Quando ele começou a pregar o Evangelho e curar as pessoas, aquilo se manifestou de uma forma tão poderosa, que começaram a vir de todos os cantos as pessoas.
e multidões começaram a se reunir ao redor de Jesus. E aí, você pega o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, é Jesus falando o quê? Dando o famoso sermão do monte. Todos já ouviram, todos já leram. Aí ele começa com as bem-aventuranças. Só que Jesus começa a ensinar algo novo para todo mundo. Eu te pergunto, como é que as pessoas seriam convencidas daquilo que Jesus estava trazendo como novidade? Elas nunca tinham ouvido aquilo. Elas conheciam a lei, mas Jesus estava trazendo da lei o que Deus queria realmente através da lei para todas aquelas pessoas, e aquilo começou a se mover no meio deles. E aí diz, lá no versículo, Mateus 7, versículo 28, que quando Jesus terminou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade. O que é que convencia as pessoas a respeito do que Jesus estava falando enquanto ele pregava? O Espírito Santo que havia revestido ele no batismo. Então ele estava revestido daquele Espírito Santo. Então quando ele liberava a palavra, o Espírito Santo ia e convencia as pessoas. Então nós precisamos estar revestidos desse Espírito Santo, ter relacionamento com o Espírito Santo, ter o poder e a autoridade dele, para que quando nós falarmos, quando você tiver que falar algo dentro do teu trabalho, quando você tiver que falar algo para um familiar, para um filho, às vezes a gente quer exortar o filho, e parece que o filho não ouve. Acho que isso só acontece lá em São Paulo, aqui em Americana não é verdade? A gente quer falar algo importante no trabalho para alguém, e parece que a pessoa não entende o que está falando. Queridos, quem aqui já teve a experiência de falar algo para alguém e a outra pessoa não entender nada do que você gostaria de dizer? Levanta a mão. Todos, né? Impossível, não é verdade? E você, às vezes, depois que falou, ainda tenta convencer a pessoa, e mesmo assim não entra. Por quê, queridos? Porque é o Espírito Santo que convence. Nós, cristãos, crentes em Jesus, precisamos entender que o convencimento vem do Espírito Santo. Então, quando a gente tem esse entendimento, que essa palavra ela é muito reveladora. Primeiro, nós vamos entender que então nós temos que pedir para o Espírito Santo convencer, e isso parte de uma vida de oração, e uma oração específica. E segundo, nós vamos entender que não é o nosso discurso, não é o quanto falamos, não é a quantidade de coisas que falamos, mas é o quanto cremos que, se pedirmos para o Espírito Santo, ele convencerá. Você tem visto uma pessoa no pecado, cometendo algum erro, alguma coisa? A Bíblia diz que nós devemos falar para aquela pessoa. É uma responsabilidade nossa, na hora certa, da forma certa, mas devemos falar. Porém, queridos, não adianta só nós falarmos. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo vá à frente, convencê-lo. Por quê? Do que é que esse texto fala que o Espírito Santo nos convence? A primeira coisa, do pecado. E quando ele vier, ele convencerá o mundo, primeiro, do pecado. E aí explica por que ele convencerá do pecado. Porque esse mundo não crê em mim. Por que ele tem que convencer do pecado? Porque o pecado cega. O pecado tampa a visão espiritual, e as pessoas param de enxergar a Deus, param de enxergar as coisas como elas realmente são. O pecado não só cega, como ele também ilude. Então ele cria um outro ambiente. Se você quiser trazer para a linguagem de hoje, ele cria um metaverso, um ambiente que não existe. A pessoa começa a enxergar coisas que não existem, ela começa a viver num mundo que não existe. Por quê? Porque ela está cega, ela está iludida. O pecado não é que ele deixa cego no sentido de não enxergar nada, ele traz uma cegueira que mostra uma outra realidade para a pessoa, e aí você quer convencer aquela pessoa, e ela não enxerga. Por quê? Porque ela está cega. Olha só o que diz 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Por isso que diz, o Espírito Santo vai convencer
do pecado, porque eles não creem em mim. Então o Espírito Santo, para convencer do pecado, ele precisa combater essa cegueira que tem prendido as pessoas. E cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sem o convencimento do pecado, as pessoas não conseguem crer no perdão e na salvação de Jesus. Então o que acontece? Nós muitas vezes queremos que a pessoa veja que ela está no caminho errado, que ela veja que ela está num processo que vai prejudicar e pode levar ela até a morte, porque o fim, o salário, a paga do pecado no fim é a morte, e a gente quer tirar ela de lá, a gente quer mostrar, a gente quer falar, olha, não faça isso. Pessoas que nós amamos, pessoas próximas de nós, a gente quer revelar alguma coisa a elas, e muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Porque esse convencimento, para tirar essa cegueira, só o Espírito Santo pode fazer, só o Espírito Santo pode convencer. E muitas vezes, presta atenção, e agora eu quero que você traga para o lado pessoal também, muitas vezes nós estamos cegos em relação a uma situação. A nossa oração precisa ser qual? Senhor, tira as escamas, tira a minha cegueira, tira dos meus olhos agora o que eu não estou enxergando e me convence, Espírito Santo. Às vezes a gente quer pedir para as pessoas a opinião delas, para ver se a opinião delas nos convence de determinada situação, mas às vezes não adianta. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então fala, Senhor, nessa situação eu não consigo ver como as pessoas estão vendo, as pessoas me dizem que vem assim, as pessoas me falam que está assim, mas eu não consigo enxergar isso. Pede para o Espírito Santo, fala, Espírito Santo, me convence, abrindo os meus olhos, mostrando para mim qual é a realidade disso, e aí a gente vê, por quê, queridos? A gente vê que a cegueira muitas vezes nos leva a achar que estamos fazendo certo, aquilo que realmente não é certo. Por isso que eu digo que é uma outra visão, é um outro universo que a gente enxerga, e a gente vê muito claro isso na vida do apóstolo Paulo, que perseguia os cristãos achando que estava certo. Ele fazia aquilo achando que estava certo, no conceito dele, no que ele tinha aprendido, na cultura dele, na tradição da vida dele, ele achava que estava certo. E quando Jesus se mostra a ele não consegue ver Jesus, ele não consegue enxergar Jesus. Ele ouve, Jesus fala com ele, mas ele não consegue enxergar. A Bíblia diz que durante 3 dias ele fica como que cego. Na Bíblia literalmente cego. Mas isso nos mostra uma visão presa, que muitas vezes pode estar na nossa vida. E aí o que acontece? Ananias vem, Deus o usa, e pelo Espírito Santo ele põe as mãos, e a Bíblia diz que como escamas caem dos olhos. E quando caem aquelas escamas dos olhos, o que acontece? Paulo vê claramente. Então as pessoas, elas estão cegas aí fora, elas não estão enxergando, elas precisam de alguém que interceda por elas, elas precisam de alguém que ore por elas, e fale assim, Senhor, convença. Por exemplo, vou dar um exemplo, nem todo mundo está perto de nós, para a gente poder estar convencendo só no discurso, ou no exemplo, na atitude. Às vezes estão longe, às vezes são parentes que estão longe. Nós mesmo temos um filho que está longe, temos um filho que só vai poder ser convencido de qualquer coisa pela nossa oração, pelo nosso pedido com o Espírito Santo. Aconteceu alguma coisa? Tá bom. É que você olhou tão preocupada que eu falei, nossa, será que aconteceu algo? Então, eu passei na frente da câmera. aí eu corto essa parte aqui, eu edito depois, não tem problema. Aí o que acontece? A pessoa está longe, nosso filho está distante. Como é que eu vou convencê-lo de algo? Ele não está mais vendo o meu exemplo, a gente fala menos. O que vai ter poder de convencimento na vida dele? O Espírito Santo. E às vezes aqui, às vezes não, mas a gente ora até para Deus levantar pessoas que vão falar de Jesus para ele, vão estar próximo dele, ajudar ele. Por quê?
Porque o Espírito Santo que nós estamos orando aqui para que convença, quando chegar com a palavra de alguém, aí a palavra é liberada, o toque do Espírito e aquele convencimento vem. Então, nós precisamos entender que queremos ganhar vidas para Jesus. O primeiro ponto é orar por eles. Falar, Senhor, vai à frente e convence. Sabe quais são as mulheres que vão estar aqui, na rede de mulheres, no chat de mulheres? Aquelas que nós orarmos, citarmos o nome e falar, Espírito Santo, vai à frente e convence agora o coração dela de que ela vai aceitar esse convite, de que ela precisa ter um encontro contigo, de que ela precisa ter um relacionamento contigo, e ela vai vir. Sabe quem vai estar no cinema, quem vai estar no próximo culto? Aqueles que nós orarmos por eles. A gente pode convidar, mandar convite. Queridos, é minha área, eu sou designer, você pode ver que os nossos convites não são feios. As artes que eu mando não são bonitas. Não são artes bem feitas. Eu falo que é minha área, é minha profissão. São artes, eu faço, eu tenho ideias, eu desenho. Isso aí não é problema, mas posso falar? Não convence ninguém, é só bonito. É só, nossa, que bonito. Entra no Instagram da Igreja El Shaddai, aqui de Americana. Ele é desenhado. Rosângela me deu uma ideia que ela pegou na internet, eu puxei. Ele é todo estruturado, foto, frase. Ele tem, meu Deus, coisa linda. Então quem entra fala, uau, mas isso convence? Não convence. O que vai convencer é a oração, é a palavra, é a declaração. O Espírito Santo vai lá e convence. Vai lá e quebranta aquele coração. Vai à frente para que quando ele veja o convite, para que quando ele ouça o convite, ele esteja convencido de que o lugar dele é estar aqui. Então às vezes a gente quer muito ganhar as vidas, mas ainda não estamos usando a arma correta. Não estamos usando a chave que vira o coração das pessoas ali e que abre o caminho para que elas estejam aqui. Amém? Quem aqui já tentou convencer alguém do pecado? Sem oração primeiro, isso é impossível. Você pode ter um discurso perfeito, você pode estar falando tudo que a pessoa precisa ouvir, mas não convence. Porque quem veio com um propósito para convencer do pecado, do juízo, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Esse é o propósito dele. Então nós temos que aproveitar isso. Até porque, queridos, a nossa parte fica mais fácil. Você concorda? Você não precisa convencer ninguém, você só precisa convidar. Você não precisa convencer ninguém, você só precisa compartilhar. Você não precisa convencer ninguém, você só precisa mostrar. Porque o convencimento, que é a parte mais difícil, cabe a Deus. Isso é um alívio para nós, você não concorda? Eu olhando isso aqui, eu me sinto aliviado. Eu falo, puxa, graças a Deus, não sou eu que vou convencer. Porque se a gente ficar tentando convencer, sabe o que vai acontecer conosco? Talvez já aconteceu com você, em algum momento, você se cansa. Cansa ou não cansa? De querer convencer as pessoas daquilo que você quer mostrar para elas, daquilo que você quer revelar para elas, seja a salvação para um perdido, seja o confronto do pecado para alguém que está aí perdido nisso, desviado nisso, seja uma situação a ser resolvida. Cansa, e Deus está falando, você está se cansando à toa, porque esse fardo não é teu, esse fardo é meu. Quem convence sou eu. Então ore, peça, clame, profetize o meu convencimento naquela situação sobre a vida das pessoas, porque eu vou à frente convencer, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos podem dizer, eu creio? Eu creio. Amém? Você não, meu irmão? Ah, então tá bom. Então vamos para frente. Segundo, a Bíblia diz assim, que ele convence da justiça. Convence da justiça. Para quem? Porque ele diz, convence do pecado porque não crê em mim, e convence da justiça porque eu fui para o Pai e não me vereis mais. A hora que eu parei nessa frase, isso aqui ficou, eu falei, como assim? Eu convenço da justiça porque eu fui para o Pai? Eu fiquei nessa versículo 11. Como assim? Eu fui para o Pai e não me vereis mais, né? Veja só, quando fala de justiça, nós somos convencidos pelo Espírito Santo a termos uma vida justa, reta, santa. É o Espírito quem nos conduz à santificação, à santidade, a sermos justos. Justo
não no sentido de praticar ou de aplicar a justiça, mas justo no sentido de viver a justiça, de ter uma vida justa, uma vida reta, segundo a palavra de Deus, amém? E nós devemos orar para que nós não nos desviemos da presença dele, de Jesus, e pedir ao Espírito Santo para que nos revele o que está no nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração mesmo nos engana. Se o Espírito não nos convence da justiça, ou seja, de nós termos um coração limpo, nós não veremos a Deus. Por isso ele diz aqui, olha, o Espírito convence da justiça, caso contrário, não me vereis mais. Porque a questão é, que vida que nós teremos aqui, para saber que vida nós alcançaremos lá. Todos projetam a vida eterna, e esse é o foco final. Mas qual é a vida que nós vamos ter aqui, para alcançarmos a vida que nós temos lá? Então, o que Deus está dizendo aqui, né? Mateus 5,8, ele diz assim, ó, bem-aventurados são os limpos de coração, porque estes veem a Deus, ou verão a Deus, né? Essa limpeza de coração nada mais é do que uma vida reta, do que uma vida justa, convencida por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o nosso coração a ser reto, a ser justo. É Ele que convence, é Ele que acende aquela luzinha. Todo crente tem essa luzinha, não tem? Que acende aquela luzinha e fala não. E fala não. Não faça isso. Seja reto. Seja justo. Pratique a justiça. Por quê? Porque se eu te convenço da justiça, aqueles que não me veriam passam a me ver novamente. Então, aqui diz, né? Quando o nosso coração não está limpo, e aí várias coisas podem alcançar o nosso coração, podem interferir no nosso coração, seja uma ira, seja uma mágoa, seja um pecado, o nosso julgamento e o nosso discernimento ficam comprometidos, não é verdade? A gente não consegue discernir e julgar de forma correta. Tanto que a palavra de Deus, Mateus capítulo 7 diz, julgai com reta justiça. Essa reta justiça nada mais é do que um coração reto diante de Deus. Um coração reto vê a Deus, contempla a Deus, vê o plano, porque esse ver a Deus não é ver a figura de Deus, porque Deus é Espírito. O que é ver a Deus? É contemplar o plano espiritual da ótica de Deus. Tem duas óticas no plano espiritual. Uma é de Deus, a outra é do diabo. Os dois apresentam. Uma esclarece, a outra cega. Uma revela, a outra esconde. Uma traz vida, a outra morte. Mas são dois planos espirituais que se apresentam para nós. Quando o nosso coração é convencido pelo Espírito a andar em retidão, a andar em justiça, qual é o plano que a gente vê? O plano de Deus. O plano espiritual de Deus. Por isso que diz, os limpos de coração verão a Deus. Não estamos vendo um senhor de barba branca sentado no trono. Não é isso, ninguém vai ver isso. Até porque o apóstolo João, quando teve a visão do Apocalipse e viu o trono de Deus, a luz era tão forte que ele não conseguiu olhar. E o máximo que ele conseguiu descrever foi um ser, desculpa o termo, mas terrível. Uma língua que era uma espada, os olhos que eram como chama, os cabelos como neve. Queridos, era um ser que num filme de terror ia assustar muita gente, porque era a forma que o ser humano estava tentando descrever as coisas espirituais, que não tem como. Paulo foi mais claro nisso. Paulo disse, olha, eu fui ao terceiro céu e eu não tenho palavras para descrever o que eu vi. Eu não tenho. O meu discurso não tenho como descrever. Então, é isso que está dizendo quando diz, os limpos de coração verão a Deus. Os limpos de coração veem o plano espiritual que Deus apresenta. E porque eles veem esse plano espiritual que Deus apresenta, eles julgam com reta justiça. Eles não se enganam com outro plano espiritual. Eles têm claro na mente e nos olhos dele aquilo que é o propósito
de Deus. Por isso que Deus tem que nos convencer da justiça, nos convencer de sermos justos, de nos santificarmos, de nos abstermos do pecado, de nos separarmos do pecado, de buscarmos ter um coração que se submete ao tratamento, ao aperfeiçoamento dele, porque esse coração limpo nos dará discernimento para a gente julgar com o resto da justiça. Aí a gente vai ver as pessoas e vai entender melhor como tratar, como trabalhar, como se aproximar e até mesmo como confrontar, porque muitas vezes é necessário. Tudo isso só é possível pelo convencimento do Espírito Santo. Amém? Então ele convence do pecado porque o mundo não crê nele. Ele convence da justiça porque senão não teremos clareza do mundo espiritual. Mas diz também que ele convence do juízo. Então ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E por que ele convence do juízo? Porque o Deus desse século, o diabo, já está julgado. Muito tremenda essa última parte, muito forte, muito forte. Ele diz: olha, eu vou convencer vocês do juízo, porque o dono dessa situação que quer te levar ao juízo de morte eterna, ele já está julgado, ele já está sentenciado, como a gente vê lá no Law and Order Guild. Ele já foi declarado culpado, não tem mais como, e sentenciado o quê? A morte eterna. Ele já foi, ok? Só o Espírito Santo convence da influência do mal sobre as nossas vidas. A pessoa só tem discernimento de que ela está sendo influenciada pelo mal e não pelo bem, quando o Espírito Santo a convence. É diferente de convencer do pecado. Porque o pecado é uma prática que já está na vida da pessoa. Aqui está falando de uma influência sobre a vida da pessoa. E que também só o Espírito Santo pode revelar, pode convencer de que aquela influência não é boa. Às vezes eu acho que foi na célula que eu brinquei, não lembro agora que eu falei quando a nossa mãe falava assim: não sai com aquele, eu não gosto de você sair com aquele menino, ele é uma má influência, né? Aí a gente não era convencido disso. Por mais que a mãe falasse, a gente não era convencido. E é um exemplo simples, mas que traz aqui, ó. Mãe pode falar, pai pode falar, professor pode falar, pastor pode falar. Só o Espírito Santo convence. Só. E aí você fala assim: puxa, mas e aquela família que não tem Jesus? Como que eles vão ser convencidos? Não vão. A mãe vai falar e não vai convencer. Porque a gente achava que a mãe estava falando demais, sim ou não? Ah, a mãe não conhece minha amiga direito. Por isso que ela está falando, ela é legal. Ai, mãe fala demais. Pai pega no pé demais. A pastor fala demais. Pega no pé demais. Esse é o conceito. Por quê? Porque só o Espírito Santo convence. Não é a retórica, não é o discurso, não é a palavra. E aqui está dizendo, né? Que tem um juízo, e a gente precisa tomar cuidado com a influência que quer nos levar a esse juízo, porque assim como o diabo foi julgado e condenado, a Bíblia diz: assim também esse mundo será. Olha só João 12:31, chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Então, no julgamento que virá sobre o mundo, Satanás não vai ter mais influência. Mas até esse dia, ele tem poder de influência. E nesse período, só o Espírito Santo é que pode convencer as pessoas dessa influência maligna. Dessa influência maligna. Não adianta a gente chegar e querer mostrar para as pessoas, né? Que nem a gente falava assim, né? Antigamente, não era um radicalismo, mas às vezes uma falta de tato que a gente queria, né? Minha irmã tentando convencer pessoas lá a caminhar com Jesus. Uma vez o rapaz falou para ela assim: ah, mas meu pai morreu, né? E ele morreu num acidente de carro junto com ele. Então o rapaz era meio traumatizado com a morte do pai, que ele estava dirigindo o carro. É mais ou menos assim a história.
E aí falou para ela: meu pai morreu sem Jesus. Ele vai para o inferno? Ele não vai. Ela falou: mentira. Não, mas ela convenceu? Não. Sim, ela convenceu ele a sair da igreja. Ele foi, nunca mais voltou. Ele já se sentia culpado. Ele já se sentia culpado de ter matado o pai no acidente de carro. Era um rapaz que trabalhava com a Rosângela e com o meu irmão. Veio para a igreja, estava gostando, estava se entregando. Uma palavra. Sem o convencimento do Espírito. Talvez aquela resposta não poderia ser dada. Uma vez eu quase caí, não é que eu quase caí, eu fui arguido numa situação parecida. Uma moça estava numa aula, na primeira aula inaugural da escola de líderes, e ela disse assim: olha, eu sou modelo. Era uma moça muito bonita. Ela falou: eu sou modelo de revista, eu tiro fotos para revista. E lógico que ela passou pelo encontro, o encontro já tinha mexido com ela sobre sensualidade, sobre todas essas coisas. E aí ela falou assim: eu tenho que então abandonar minha carreira, eu tenho que parar de tirar as fotos, eu tenho que parar com tudo isso, senão Deus não vai me amar, não vai me abençoar. Eu poderia falar simplesmente: sim, pare com tudo. Estaria errado ela parar de tirar fotos sensuais, usar o corpo dela para isso? Não agrada a Deus, a gente sabe disso. Mas vamos dizer que ela parasse, sem a fé suficiente para isso, porque ela ainda estava começando a caminhar, e ela não arrumasse um outro trabalho que desse o mesmo recurso rapidamente. A culpa era do pastor, da igreja, que mandou ela largar o trabalho. Vocês estão entendendo? Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei assim: olha, você já ouviu no encontro a respeito de práticas que não agradam a Deus, mas o único que pode te... Foi a minha resposta para ela, eu lembro até hoje. O único que pode te convencer de todas as coisas é o Espírito Santo. Então pergunta para ele o que você deve fazer. Porque eu não posso determinar, ainda que eu saiba, eu não posso sair determinando tudo sobre a vida das pessoas. As pessoas precisam ter a experiência dela com o Espírito Santo. E se ela foi sincera diante de Deus e falou, e quando o Espírito Santo convence, ela vai ter fé suficiente para viver a continuidade daquela experiência, para que ela não fique sobre aquele juízo que diz aqui nessa palavra. Amém? Só temos Satanás expulso das nossas vidas pelo convencimento do juízo. Olha que tremendo isso. Nós só temos Satanás expulso quando o Espírito Santo nos convence do juízo e sabe qual que é ele, né? Ou seja, ou tiramos ele das nossas vidas, ou ele nos tira a vida de Deus. Ou você decide, pelo convencimento do juízo, tirar o diabo da tua vida, ou ele é que te tira da vida de Deus. Enquanto nós não tiramos o diabo das nossas vidas, o diabo nos tira de Deus. É impressionante. Por isso que a palavra está dizendo: olha, há o convencimento do juízo. E o que é esse convencimento do juízo? Saber que o diabo já está condenado. Eu te pergunto: quem quer andar com alguém que está condenado? Quem quer fazer aliança com alguém que está condenado? Quem quer ir para a prisão com alguém que está condenado à prisão? Oi? Quer andar com alguém que já é condenado? Mas eu não posso, vai gravar. Ela falou: quem quer andar com condenado? Ela falou: os petistas. Ele já está condenado. Ele está condenado. Mas é verdade, queridos, ou nós tiramos ele, sendo convencidos do juízo. O convencimento do juízo é o seguinte: olha, há um juízo. Há um juízo dado por um justo juiz, de inocência para aqueles que forem resgatados pelo sangue do Cordeiro, e de condenação para aqueles que não aceitarem esse perdão. Então esse convencimento do juízo tira o diabo das nossas vidas. Às vezes a gente fica tanto pedindo: ai Senhor, tira o diabo da minha vida, tira Satanás da minha vida, tira Satanás da minha casa, tira. Está aqui o convencimento. Pede esse convencimento: Senhor, Espírito Santo, me convence do juízo. Porque o convencimento do juízo
É o que faz. Às vezes a gente não está convencido ainda do juízo. Às vezes ainda isso não está claro totalmente para nós. Talvez para nós aqui mais frequentes na igreja, mais firmes na fé, sim, mas não para todos os cristãos. Senão não estaríamos tanto, ou não estariam tanto brincando com a vida de Deus, brincando com o Evangelho. Vai quando quer, vai quando não tem nada mais importante para fazer, se aproxima de Deus só quando precisa de alguma coisa, quando já está desesperado, quando a situação chegou no limite. Aí quando as coisas melhoram um pouco, dá tudo bem, ou quando o problema está muito sério, desanima a ponto de não acreditar no poder de Deus para transformar aquela situação. Isso é viver uma vida meio superficial, brincando com o Evangelho. E aí diz, olha, o Espírito Santo veio com um propósito de nos convencer do juízo. Por quê? Porque ele é real. E essa brincadeira com o Espírito Santo pode terminar com o pecado, com o mal, com a influência do mal, pode terminar muito mal. Amém? O que nós precisamos? Recomeçar, talvez, um relacionamento com o Espírito Santo de forma correta. É engraçado como, conforme a gente vai crescendo na fé, a gente vai entendendo que os relacionamentos, eles vão se aperfeiçoando com o tempo. E eles vão precisando ser moldados com o tempo. Um relacionamento, por exemplo, dentro de um casamento, ou um relacionamento com filhos. Com filho, eu acho que é o exemplo mais claro, né? O seu relacionamento muda com o seu filho. O seu amor é o mesmo, mas o seu relacionamento muda com o seu filho conforme ele cresce. Não é verdade? Você não pode cuidar do seu filho hoje como você cuidava dele quando ele era um bebê. Você para de dar mamadeira para ele porque a mamadeira não sustenta mais. A mesma coisa é o nosso relacionamento com Deus, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Ele precisa ir se aperfeiçoando conforme nós crescemos na fé. Por isso que para alguns ele vai dar uma direção bem simples, bem básica, e às vezes, até pela falta de conhecimento da pessoa, o Espírito Santo até deixa ela ali sem muito confronto. Mas conforme crescemos na fé, o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando. Então hoje, queridos, para você que veio aqui, Deus te trouxe aqui, para você que está assistindo também depois, talvez, hoje é dia de recomeçar um relacionamento com o Espírito Santo, pois o propósito dele é nos levar e nos convencer de uma vida plena que o Senhor tem para nós, mas cujo convencimento só pode vir dele, não pode vir de outra pessoa. Ninguém vai nos convencer e nós não vamos convencer ninguém, porque o propósito divino através do Espírito Santo é convencer esse mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem, da justiça porque ele voltou para o Pai e nós não vemos, e do juízo porque o inimigo já foi julgado. Amém? Vamos orar por isso? Fique de pé. Aonde você está, eu quero orar junto com você por isso. É uma palavra curta, objetiva, mas, na minha opinião, muito esclarecedora, muito clara, assim, muito poderosa, para a gente entender o propósito do Espírito Santo. Às vezes a gente acha que o Espírito Santo é só o nosso companheiro para nos consolar quando a gente está chorando e está triste, ou para operar os milagres que nós precisamos. Não, vai muito além. O propósito dele é muito forte, assim, em convencimento. Ele é a pessoa do convencimento. Lembre sempre disso, tá? Ele é a pessoa do convencimento. É ele que convence você e é ele quem convence através de você. É ele quem me convence e é ele quem convence através de mim. Nós não somos convencidos por ninguém, nem podemos convencer ninguém. Por mais que saibamos, por mais que falemos, só o Espírito Santo é quem convence. Então nós precisamos desenvolver um relacionamento aonde essa proximidade nos leve a isso em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos diante de Ti nessa manhã agradecidos, Senhor, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, tem falado conosco, e como disse a Tua palavra, tem também nos convencido. Se estamos aqui é porque o Senhor nos convenceu.
Se estamos aqui é porque o Teu Santo Espírito teve acesso, tocou. Ainda que o nosso coração seja enganoso e tendencioso à corrupção, o Senhor nos alcançou. E eu te louvo por isso, Pai. Te louvo por estarmos aqui convencidos de que Tu és o único Deus, de que Tu és Senhor e Salvador das nossas vidas, de que Tu és o Deus que ama incondicionalmente e que não se compraz na nossa aflição. Pelo contrário, tem o desejo que os Teus filhos vivam uma vida plena e abundante, ainda que com desafios e perseguições, mas sendo livres de todo mal. Pai, queremos colocar diante de Ti esse entendimento que nos alcançou nessa manhã, de que todo convencimento vem do Senhor. Isso nos alivia, Pai, por um lado, porque às vezes nos esgotamos tentando convencer as pessoas. Queremos convencer os nossos filhos, queremos convencer o nosso marido, queremos convencer a nossa esposa, queremos convencer os nossos colegas de trabalho, queremos convencer as pessoas que estão lá no mundo a caminharem com Jesus, queremos convencer tudo e todos de tantas coisas. E isso, Pai, é tão desgastante, isso é tão difícil, porque fazemos uma obra que não é nossa. E em Mateus 11:28 o Senhor disse: saia dessa sobrecarga e desse peso, lança sobre mim esse fardo e toma o meu, que é leve e suave. Oh Deus, nós lançamos sobre Ti nesta manhã o fardo do convencimento. Hoje abrimos mão, Pai, de tentar ou decidir convencer alguém de alguma coisa, e tomamos posse da autoridade do poder que há no Espírito Santo, que é a pessoa do convencimento, porque o próprio Senhor Jesus disse: e quando Ele vier, vos convencerá. Oh Espírito Santo, como demoramos para entender isso, como demoramos para tomar posse dessa verdade espiritual, mas hoje, em unidade de igreja, declaramos aqui que todo convencimento vem de Ti, e que Ele se manifeste agora, convencendo sim esse mundo do pecado, porque não crê, da justiça, porque o Senhor voltou para o Pai e não o veríamos mais, e do juízo, porque o inimigo já está julgado. Pai, obrigado por enviar o Espírito Santo, nosso Consolador, para que Ele também nos convença daquilo que nós precisamos enxergar. Se há alguma escama nos nossos olhos, que elas caiam em nome de Jesus, e que possamos ver claramente o plano do Espírito, nos convencendo da justiça, de uma vida reta, justa e íntegra diante de Ti. A Tua palavra diz: bem-aventurados limpos de coração, porque estes veem a Deus, esses contemplam o plano espiritual divino, esses veem a vontade do Senhor, esses são convencidos da vontade de Deus. Por isso, santifica-nos, livra-nos do pecado, livra-nos da influência do mal, nos convencendo do juízo. Pai, que jamais brinquemos com o Evangelho, que jamais brinquemos com o inimigo, porque ele veio com o intuito, ele também tem propósitos, como roubar, matar e destruir. Ajuda-nos, Espírito Santo, abre os nossos olhos, revela-nos o que está oculto, escondido de nós, e ajuda-nos a vivermos debaixo desse decreto de vida eterna, em nome de Jesus. Pai, oramos em unidade de igreja aqui, para que o Senhor vá à nossa frente convencendo o que precisa ser convencido. Convence aqueles que ainda não caminham contigo a Te receber em seus corações. Convence os nossos familiares que ainda não se converteram a se entregarem aos seus caminhos. Convence, Senhor Jesus, aqueles que precisam experimentar uma novidade de vida, em nome de Jesus.
Vai, Espírito Santo, e livra-nos dessa sobrecarga e ajuda-nos, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Que o nosso relacionamento com o Senhor se aperfeiçoe cada dia mais e que busquemos em Ti, Pai, a direção e a capacitação sempre. E que as nossas orações sejam para liberar o Teu poder e a Tua autoridade de convencimento sobre a vida das pessoas. Eu quero declarar, Pai, que veremos pessoas chegando a essa igreja, chegando a esse lugar, Pai, convencidas por Ti, de que aqui é o lugar da salvação, de que aqui é o lugar da consolidação, de que aqui é o lugar da transformação de suas vidas, Pai. Não será pelo nosso discurso, não será pelas estratégias de marketing, não será, Senhor Jesus, pela nossa retórica, pelo nosso discurso, pela nossa oratória, mas será pelo Teu poder. Amém. E pela Tua autoridade. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor.